Boa noite, sejam bem-vindos à Igreja Nova Vida Online. É um prazer tê-los aqui conosco, numa noite onde Deus tem muito a nos tratar e falar conosco, né? Nós já estamos nessa jornada, essa é a nossa 28ª semana. Para você que chegou até aqui, eu quero te dizer que você já é um vencedor, porque nós cremos que Cristo venceu e por Ele nós somos mais que vencedores, amém? Então, nós iniciaremos hoje a nossa 8ª decisão. Então, durante todo esse processo, nós já passamos por 7 decisões e hoje nós entramos na última, né, desses últimos 3 encontros que teremos, onde trabalharemos a 8ª decisão, que é a decisão de compartilhar. Uma vez que nós fomos tratados, nós fomos restaurados, hoje nós estamos então começando a nossa decisão de compartilhar aquilo que Deus fez e está fazendo em nossas vidas. Amém? Se você vem sendo abençoado, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta noite, nós te agradecemos porque chegamos até aqui, nós te agradecemos por todos os processos que o Senhor tem realizado na vida de cada um que nos acompanha, que o Senhor derrame o Espírito Santo do Senhor sobre a vida de cada irmão, para que esses processos possam ser completados até a volta de Cristo Jesus. Nós cremos na ação misericordiosa do Senhor e nós cremos que o Senhor é quem faz e age através de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de perdas e lutos, procrastinação e compulsão alimentar. Meu nome é Fernanda. Então, como eu disse, nós passamos já 27 semanas atrás, onde nós admitimos os nossos problemas, onde nós confessamos, onde nós pedimos perdão, reparamos o estrago e agora nós estamos juntos na 8ª decisão, que é a decisão de compartilhar. Compartilhar o quê? Nós precisamos entender que Deus, Ele age em nós, Ele age através de nós, para que nós também sejamos testemunhas vivas da ação misericordiosa do Senhor. Então nós precisamos repartir, porque tudo aquilo que nós recebemos, que é bom, que é agradável, nós repartimos. Se nós aprendemos uma palavra nova, nós repartimos. Se nós sabemos uma notícia muito legal, nós passamos para frente. Do mesmo jeito, nós precisamos entender que as ações de Deus na nossa vida, elas precisam ser repartidas, elas precisam ser testemunhadas, elas precisam ser compartilhadas, para que os outros compreendam e vejam que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que faz, é um Deus que realiza. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 a 5, o apóstolo Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, aqui nessa primeira parte, nós estamos entendendo que o nosso Deus é um Deus misericordioso e é um Deus que nos consola. Não importa a tribulação que nós estejamos passando, o nosso consolo vem de Deus. E nós cremos que as misericórdias dele se renovam a cada dia. E aí ele continua. Para que isso acontece? Acontece para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, nesses 2 versículos de 2 Coríntios, nós aprendemos com Paulo que
o Senhor nosso Deus, Ele nos consola, Ele tem misericórdia para conosco, para quê? Uma vez tendo recebido, uma vez tendo sido consolado, uma vez tendo sido cuidado por Deus, eu possa consolar o outro, cuidar do outro, agir em prol da vida do outro. Porque aquilo que Cristo faz transborda em minha vida, para que através da minha vida também transborde a glória do Senhor e alcance outras pessoas. E dentro desse processo, nós vamos entender que nós estamos aqui para celebrar essa vida cuidada por Deus, essa vida regida por Deus, e essa vida cheia de possibilidades que Deus me permitiu e te permitiu viver. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós cremos, nós temos a plena convicção de que Deus, durante todo esse processo, te possibilitou sair das trevas e vir para a luz. E vir para aquele que é a luz. Porque esse processo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, é um processo real. É uma nova vida que se inicia a partir de novas decisões. Aqui a palavra real não é só no sentido de existência, mas no sentido de pertencimento ao reino, de pertencimento ao Rei Jesus. Então, nós estamos vivendo o real do reino, o real do Rei. E isso exige de nós, todos os dias, novas ações, novos comportamentos e novas decisões. Por quê? Porque se eu estou vivendo no reino, apesar desse mundo que é passageiro, apesar de certos defeitos, apesar de maus hábitos que nós venhamos ter, nós entendemos que diariamente nesse reino nós temos a possibilidade de mudar, de vencer os maus hábitos, de vencer os vícios e de possibilitar o brilho da glória de Deus através da nossa vida. Por quê? Porque Cristo, Ele nos convida a todos os dias nós irmos transformando a nossa vida, transformando a pessoa que somos em uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor significa ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Então, a gente não deve esquecer da história de vida de cada um. Nossa, mas e as minhas experiências, as minhas dores, aquilo que eu passei? Amém, isso é importante, não vai apagar. Foi sofrido, mas Deus curou. Trazia dor, mas Deus sarou. E a partir disso, a partir dessas experiências, Deus nos dá a oportunidade de ajudarmos outras pessoas a vencerem. Por quê? Porque nós admitimos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos traumas. Deus nos tratou, nós conseguimos vencer e vamos, com isso, ajudar outras pessoas a vencerem também. Né? Vamos pensar. A Bíblia ela é muito clara. Ela traz umas histórias que fazem... histórias de pessoas que passaram por isso e que fazem com que nós tenhamos ânimo e força para continuar. Vamos pensar sobre o propósito de Deus na vida de Moisés. Estava
estava ali, né? Os bebês estavam todos sendo mortos, porque foi ordem de Herodes. E ali Moisés foi um dos maiores. Vamos pensar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, sim. Nós percebemos desde a infância, desde bem bebê, que Moisés, ele foi planejado, ele viveu segundo os propósitos de Deus. Primeiro que não era para Moisés estar vivo, mas a mãe dele consegue colocá-lo numa cesta, colocar na beira do rio e ele ser salvo. Uma vez que ele é salvo, Deus envia ali a sua própria mãe para poder cuidar de Moisés. E Moisés cresce em um palácio, né? Ele cresce aprendendo os costumes, ele cresce sendo treinado, ele cresce vivenciando a realeza dos palácios. Ele sofre? Sim. A gente percebe que quando o Moisés sai, né, e ele mata ali aquele homem que estava batendo, estava agredindo um israelita, e Moisés vai lá e defende e mata, a gente percebe que Moisés sofria, ele se angustiava com aquilo que estava errado. Ele sofria. Mas tudo isso que Moisés passou serviu para que Moisés se tornasse o grande homem de Deus. Para que Moisés liderasse um povo, para que Moisés entrasse no palácio depois, para que Moisés pudesse ali ser usado por Deus para potencializar a sua vida e a vida das outras pessoas. Para que ele fosse aquele que possibilitou a libertação, né? Então a gente tem que entender o valor da nossa identidade em Cristo. Nós temos um valor. Cristo permitiu que nós passássemos pelas coisas que nós passamos, ou então nós tomamos decisões equivocadas na nossa vida que fizeram com que consequências viessem. Isso é fato, nós sabemos. Mas a nossa identidade tem valor em Cristo. E qualquer que seja a experiência que nós tivemos anteriormente, nós cremos que essas experiências serviram para nos tornar pessoas melhores. E não para fazer com que a gente viva na tristeza, na escuridão. Nós cremos que todas as experiências que nos foram permitido passar são experiências para que nós fôssemos pessoas melhores, né? Algumas pessoas, elas tendem a restringir, a limitar as suas vidas e os seus relacionamentos simplesmente porque tem pensamentos limitados. Eu não dou conta, eu não me dou bem com as pessoas, eu não confio em ninguém. E aí ela vai se afastando das possibilidades. Porque, como a gente já viu nos outros encontros, muitas pessoas vivem uma pobreza de espírito, uma pobreza de alma. E elas próprias rejeitam a si mesmas. Quantas pessoas imaginam que os seus erros do passado não lhes dão o direito de começar uma vida nova, de começar uma nova história? Mas nós cremos que o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele faz de nós novas criaturas. O pastor Chris Valaton, ele diz assim: Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza. Não. Deus nos promete uma vida em abundância. Então, como filhos de Deus, como pertencentes ao reino de Deus, nós temos que entender que nós não fomos criados para ficarmos parados, estagnados no nosso passado. Não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver o presente, para construir um futuro de bênçãos. É para isso que nós somos criados. Isso é a vida abundante, essa é a vida abundante que o Senhor nos promete, né?
Então, é claro que algumas coisas, elas podem ser muito doloridas e elas podem vir a ser apagadas da sua memória. Outras, elas provavelmente já foram superadas por você. E agora, você pode viver a partir da sua identidade em Cristo Jesus e não a partir dos seus traumas e dificuldades. Mas entenda que essa vivência com o novo, ela precisa ser intencional. Eu preciso todos os dias acordar e tomar a decisão de que os processos da minha vida servirão para bênção e não para destruição. Porque Satanás, o nosso acusador, ele vai tentar utilizar de todas as informações do seu passado para incutir na sua mente culpa, vergonha, estagnação, não te dá vontade de continuar, vai trazer à sua cabeça o pensamento de que eu não dou conta, eu ainda não consegui, né? Por isso que a palavra de Deus, ela diz assim, lá em Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos vencer essas manias satânicas de perseguição, de achar que não conseguimos, de achar que não é possível. Em Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Deus deseja que nós tenhamos uma vida de concordância, uma vida em concordância com Ele. Nós vamos continuar pequenos, porque nós somos pequenos. Mas dentro de nós existe a valentia do céu. Existe a valentia que é a maior do mundo. Apesar de sermos pequenos, aquele que habita em nós é o maior de todos. Né? Então, Deus disse que você é da família dele através de Cristo Jesus. Não importa que limitações você tenha, quais as limitações que você passou no seu passado, Deus te chama para usufruir, para desfrutar da grandeza dele aqui na terra. Você tem o sentimento de ter a identidade real dada por Jesus? Você vive isso? Como celebrar uma vida de realeza? Primeiro ponto, compreenda que você foi gerado em Deus. Lá em Efésios 1:4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, antes mesmo de nós nascermos, nós fomos amados por Deus. E em Cristo, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Antes de nascermos, Deus nos amava. Então, Deus nos criou para sermos livres. Livres do pecado, livres de toda maldade, de toda rejeição, livres de abuso, livres do sentimento de abandono e de tudo que faz com que a gente viva fora dos padrões perfeitos que Deus tem para a nossa vida. Nós não precisamos de compensações, tais como perfeccionismo, compulsão alimentar, nós não precisamos de vícios, pornografia para poder nos preencher. Nós não precisamos disso, porque o nosso vazio, ele é totalmente preenchido por Cristo Jesus. Então vamos aprender a viver os padrões dos céus aqui na terra. Porque esse é o plano original de Deus, que a gente viva os padrões do céu na terra. Todo o resto é uma distorção da verdade, é uma distorção da identidade. E isso tudo, o contrário disso, é reflexo do pecado e da destruição. Né? Segundo ponto, creia que a mesa do rei é para você também. Creia nisso, não aceite o contrário. Se nós formos refletir lá em 2 Samuel, no capítulo 9, nós temos a história de Mefibosete, né?
Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas foi amigo de Davi, né? Filho do rei Saul. E Davi tinha prometido a Jonatas que ia cuidar, né? Da descendência dele. E aconteceu que toda a família de Mefibosete morreu. E a babá lá, a ama que cuidava dele, pegou Mefibosete e foi fugir, né? Para salvá-lo. E nessa fuga, ela deixa Mefibosete cair. Com a queda, ele machuca a perna e fica manco, né? Então, ele fica com uma deficiência. E aí, ele cresce lá com a sua babá, né? E lá no verso 6, diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Aqui, Davi restitui a Mefibosete aquilo que ele havia perdido. Restitui a Mefibosete, inclusive, os bens materiais. Restitui o pertencimento à mesa, né? Mefibosete, ele era neto de um rei. Ele era filho de um príncipe. Mas tendo perdido toda a sua família na guerra e fugindo com a sua ama, ficando aleijado, ele foi para a cidade dos esquecidos, né? Inclusive passaram a chamá-lo de Lodebar, que significa a cidade dos esquecidos. Até que um dia, o novo rei, o rei Davi, lembrou da promessa que havia feito para Jonatas, né? A promessa de que cuidaria da descendência de Jonatas, se acontecesse alguma coisa. E aí Davi manda chamar Mefibosete e restitui. E a partir daquele dia, Mefibosete passa a morar no palácio do rei, a comer na mesa do rei com os príncipes. E com esse exemplo, nós também precisamos aprender que nós fomos chamados pelo Rei dos Reis. Jesus nos chamou. Nós fomos transportados do vale da sombra da morte para o reino de luz, né? E quem nos diz que nós somos convidados para o banquete é Jesus, né? Em João 16:33 ele diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então entenda, você não precisa vencer o mundo, Jesus já venceu, a batalha já está ganha. Porém, nós precisamos vencer as aflições. Um dia de cada vez. Uma aflição de cada vez. Uma situação por vez. Irmãos, pensem bem. Naquela época, as pessoas que eram deficientes, que tinham deficiências físicas, elas não eram bem-vindas no palácio. Elas não eram bem-vindas na presença do rei. E Davi sabia da deficiência de Mefibosete, né? E mesmo sabendo da deficiência de Mefibosete, ele manda que ele venha na tua presença e que ele passe a viver ali no palácio. Deus sabe das nossas fragilidades. Deus sabe das nossas limitações e dos nossos erros. E apesar das nossas fragilidades, das nossas limitações e dos nossos erros, Ele nos convida e nos aceita, dividindo conosco o seu palácio e permitindo que a gente viva a vida do palácio de Deus. Esse é o nosso chamado. Você se sente menos do que na verdade você é? Pense um pouquinho sobre isso. Reconheça a sua identidade em Cristo. Gálatas 3:26 traz uma afirmação que traz ânimo para a nossa vida. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, se nós cremos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus e pertencemos ao reino de Deus. E pertencemos a esse palácio de Deus. Nós temos uma nova identidade em Cristo. Nós somos criados. Nós precisamos viver como novas criaturas. Porque por conta do pecado, o pecado original, da desobediência, lá em Adão e Eva, a gente foi destituído desse lugar, dessa identidade. Mas com Jesus, nós somos chamados para a restituição. Os nossos pecados, eles nos afastam do reino, sim. Mas o nosso arrependimento e a nossa fé em Jesus faz com que nós ingressemos novamente no reino dele. Então, uma vez pertencentes ao reino de Deus, nós temos que entender que essa nossa nova realidade exige de nós novos valores, novos comportamentos, né? Novos costumes e até mesmo nova linguagem, uma nova língua. A gente precisa aprender essa nova perspectiva, porque ela está além da nossa total percepção. A gente precisa viver como pertencentes ao reino de Deus. A gente precisa modificar as nossas atitudes e comportamentos para que eles se tornem coerentes ao novo reino que nós pertencemos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tem uma história muito conhecida de todos nós, que é a história do filho pródigo. Que lá no capítulo 15 de Lucas fala de um relato, né, de erros, de arrependimento, de retorno e de restituição. Nós sabemos que o filho mais novo, ele exigiu do pai a herança, mesmo seu pai não tendo morrido, pegou lá a sua herança e saiu pelo mundo, vivendo do jeito que lhe aprouve, né? E viveu, jogou tudo fora, gastou com o que não devia, e um dia os recursos dele acabaram. E ele passou a viver na total miséria. E lá, junto com os porcos, né, ele se lembra que lá na casa do pai dele, nem os empregados eram tratados daquela maneira. Ele sabia que até mesmo os empregados do pai viviam muito melhor do que ele estava vivendo. Então, ele se arrepende genuinamente, verdadeiramente, reconhece os seus pecados e volta à casa do pai. Compreende? Ele se arrepende, ele reconhece que errou e ele volta à casa do pai. E ele volta, inclusive, nem querendo ser tratado como filho. Ele diz: trata-me como um dos teus empregados. Você se reconhece nessa história? Você se identifica com ela? Deus nos criou e nos ensinou a viver uma vida próspera, uma vida íntegra. Mas as nossas vontades, as nossas escolhas, os nossos traumas, as frustrações, faz com que a gente fez com que nós tivéssemos tomado decisões que nos afastaram da presença de Deus. Do mesmo jeito que o filho pródigo pegou a sua herança e foi gastar, muitos de nós pegamos a nossa herança, a bênção de Deus, e fomos gastar, né? Através das nossas escolhas, através de situações em que nós escolhemos nos meter, porque nós decidimos viver da maneira que nós achávamos correta. Só que essas decisões nos levaram à miséria, nos levaram à escassez e à pobreza de espírito. O filho pródigo, ele se arrepende e humildemente ele retorna à casa do pai. E quando ele retorna,
o pai se enche de alegria, né? O pai não questiona, o pai não joga na cara, não, o pai o recebe, e o recebe da melhor maneira possível, oferece uma festa para que ele possa desfrutar dessa volta desse filho amado. Então, nós somos desta mesma maneira recebidos de volta à casa do Pai. Uma vez que nós nos arrependemos, nos humilhamos e voltamos à casa, Deus nos recebe. Ele faz uma festa para nós, né? Ele nos recebe com alegria. Ele nos recebe como filhos amados para viver um novo tempo, para viver uma nova identidade. Bill Johnson, ele diz assim: Deus anseia por um relacionamento íntimo conosco e Deus celebra quando isso acontece. O que você precisa que Deus restitua a você hoje? Você precisa que Deus restitua a sua identidade, a sua autoridade, a sua confiança, a sua celebração. Reflita um pouco. Segundo, em quarto ponto aqui, é que nós precisamos também aprender a planejar o nosso futuro. Isso mesmo, planeje o seu futuro. Não deixe que ele ocorra ao bel prazer, não deixe acontecer, não, planeje. Em Deuteronômio 29, no verso 29, do capítulo 29, né? A gente encontra assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus tem revelado grandes verdades sobre o seu reino. Deus nos revela como é a vida com Ele. À medida que nós caminharmos com Ele, nós receberemos cada vez mais dessas verdades. Então, confiar em Deus não é o mesmo que viver de forma passiva, de braços cruzados, sem nenhuma perspectiva. Não, não é isso que é viver em Deus. Também não significa que você terá uma agenda minuciosa e que vai precisar entender como vai acontecer cada detalhe. Não. O que nós sabemos é o tipo de pessoa que nós desejamos ser no futuro. E que tipo de pessoa é esse? É o tipo de pessoa extremamente parecido com Jesus. Então creia nas promessas de Deus e naquilo que Deus diz ao seu respeito. Creia que o seu futuro em Deus, ele é brilhante. Deus, ele tem grandes promessas para cumprir na sua vida. Ele deseja se revelar a você cada vez mais. Então a sua fé, ela deve te sustentar e te levar a uma nova perspectiva diariamente. Viva o reino. Viva o que Deus te oferece. Viver o reino é levar esta realidade a todos os ambientes onde estiver e a todas as pessoas com as quais você se relacionar. Especialmente com a sua família. Você pode e deve viver plenamente a sua identidade de filho, herdeiro e embaixador de Cristo neste mundo. Por que viver com menos? Por que viver na limitação? Por que viver dominado pelos traumas, pela culpa? Se Deus te dá a possibilidade de uma nova vida, de uma nova identidade em Cristo. É claro que diariamente você terá que intencionalmente tomar a decisão de ser diferente. Mas uma vez que você toma a decisão, que você se arrepende, que você se humilha, Deus faz através da sua vida. Então, a vida que Jesus possibilita para nós é verdadeira e fundamentada no amor. Então, nós precisamos conhecer o amor. Deus é amor.
Uma vez que nós conhecemos a Deus e aceitamos no nosso coração, nós precisamos também amar. A sua vida, ela é uma consequência de suas experiências, das suas decisões. E assim como a minha, nós sabemos que nem todas as nossas experiências e decisões são positivas. Mas o nosso Deus sempre nos convida a partilhar com Ele os nossos sofrimentos e as nossas alegrias. Então nós somos convidados a sermos libertos dessa prisão que escraviza. Deus quer nos libertar e também nos convida a desfrutar do descanso que só Jesus pode nos proporcionar, amém? Nós somos gerados em Deus e Ele nos convida a descansar em seu reino. Você não precisa viver mais nas amarras que te prendem, na angústia, não. Deus convida você a descansar no seu reino, a viver uma nova identidade de filho de Deus. O reino chegou até você e você é convidado a levar esse reino por onde você for. O seu futuro, ele é muito mais importante do que o seu passado. Você precisa criar saudades do seu futuro, porque você já espera o seu futuro como se ele fosse um presente. É no seu futuro que estão os seus melhores dias. Isso é esperança. Creia. E eu quero deixar uma pergunta para que vocês pensem durante essa semana. Como você vê o seu futuro? Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada porque o Senhor nos ensina a repartir, a viver uma nova vida, uma vida no Senhor, pertencentes ao reino do Senhor. Encha-nos com Teu Espírito Santo, para que no decorrer dessa semana nós consigamos intencionalmente tomar decisões que agradem ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez e ainda está fazendo e continuará fazendo em nós e através de nós. Oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Então, antes de encerrarmos, quero deixar alguns avisos, né? Nós estamos com o culto agora às 10 horas da manhã, aos domingos. Esse culto ele é presencial, ele não será transmitido. O culto às 18 horas também no domingo, ele é transmitido e é presencial. Você está convidado a participar conosco. O culto Flecha, ele está acontecendo agora. Ao invés de acontecer no domingo de manhã, ele acontece na terça-feira, 7h30, online. E nós temos também a Escola da Família, que acontece presencialmente na terça-feira no campus Vila Nova. Você é convidado a compartilhar conosco a nossa agenda, a nossa semana, orar pela nossa igreja, orar pelos nossos pastores, para que juntos a gente possa cumprir o ID que Deus nos envia. Amém? Fiquem com Deus e até semana que vem.